Os ruídos e o apito do trem anunciam. Pelos trilhos está passando o carvão mineral, a força do sul catarinense. O minério, que é utilizado na geração de energia elétrica, mas que também faz parte do nosso dia a dia, tanto quanto podemos imaginar. Até passar pelos trilhos e chegar ao destino, um longo caminho é percorrido. É como se cada vagão do trem tivesse uma história para contar. Um percurso repleto de curiosidades e informações que você conhecerá agora. O carvão mineral é uma rocha de cor negra, formada pela compactação de resto de material orgânico, ou seja, de galhos, troncos, folhas e raízes de grandes árvores que foram soterradas e protegidos da ação do oxigênio. Com o tempo, juntamente com a alta pressão e elevadas temperaturas, esses fragmentos de vegetais sofreram alterações geoquímicas, um procedimento conhecido como carbonização, e se transformam no carvão mineral, uma formação milenar de combustível fóssil que se reporta há pelo menos 300 milhões de anos. Atualmente, a maior concentração de mineração do carvão do Brasil está situado na região sul, na área coberta por rochas da Bacia do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A jazida sul catarinense, aliás, é uma das mais importantes, já que contém 10 camadas de carvão, das quais as camadas Barro Branco e Bonito têm considerável importância econômica devido à grande espessura. A principal finalidade do carvão mineral extraído nas unidades da Rio Deserto é a geração de energia elétrica. O minério, contudo, está presente na vida de todos nós de muitas outras formas. É utilizado, por exemplo, no aquecimento de fornos de siderúrgicas, na indústria química, com a produção de corantes, na fabricação de inseticidas, tratamento de água, plásticos, medicamentos, fertilizantes, tecnologia e muito mais. Bem, não tem como a gente falar de carvão mineral sem entender o fim e para que ele foi usado. Mas antes de falarmos disso, a gente precisa entender que a primeira vez que foi usado esse carvão mineral foi na primeira Revolução Industrial, que foi para sustentar o funcionamento das máquinas a vapor. Para vocês terem ideia, em 1888, o carvão era usado em cerca de 97% de toda a energia mundial. Isso é muita coisa. Só que com o passar do tempo, com a vida da energia elétrica, com o petróleo também para a produção do combustível, o uso do carvão mineral diminuiu muito lá no século XX. Agora estamos no século XXI e nós podemos ver que ainda continua diminuindo. Só que mesmo com essa diminuição, ele corresponde a cerca de 41% de toda a produção de energia elétrica, perdendo apenas, é claro, o petróleo. Os maiores produtores de carvão mineral do mundo são os Estados Unidos, a China, o Cazaquistão, a Rússia, a Polônia e mais outros países que juntos gerenciam grande parte das exportações do carvão mineral. Para a gente compreender o uso do carvão mineral, a gente tem que entender como a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais diz que o carvão mineral tem a sua classificação e dependendo dessa classificação, ele vai ter um uso diferente. Essa diferença, esse tipo, é feito através da porcentagem de carbono, da porcentagem de umidade e também do potencial calorífico de cada tipo de carvão mineral. A tufa, por exemplo, é utilizada em fornalhas termoelétricas para obtenção de amônia. O lignitus é para a produção de cerâmica, para obter ceras, parafinas. A hulha, por exemplo, também é utilizada em fornos de termoelétrica e também para obter alcatrão. Antracito é para o uso doméstico e também para a fabricação de filtros de água. Então, a gente entendeu que cada tipo de carvão mineral, como nessa tabela aqui, vai ter uma diferença, vai ter uma porcentagem diferente de carbono, uma porcentagem de umidade diferente. E tudo isso vai influenciar no uso dele. Nós já vimos a importância no uso do carvão mineral para a nossa própria necessidade, também para o nosso dia a dia.
Porém, o carvão que a gente tem, o carvão que é produzido aqui no país, ele é encontrado de maneira limitada, não é de boa qualidade. Não é de boa qualidade como assim? Porque ele apresenta poder calórico baixo e qualidade elevada de cinza. Se a gente pensar no Brasil como um todo, a gente tem uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande da população pelo carvão mineral, porém nós não temos uma produção que sustente uma demanda, não temos uma produção nacional que sustente toda essa demanda. Então, para suprir essa necessidade, o Brasil vai se colocar como um país importador. Ele vai importar cerca de 50% do carvão consumido. Muita coisa, né? 50% de carvão consumido. E esse carvão vai vir dos Estados Unidos, da Austrália, da África do Sul e também do Canadá. Se pensarmos na produção interna do carvão mineral, cerca de 80% das jazidas brasileiras é encontrada no Rio Grande do Sul. Porém, a demanda do Rio Grande do Sul é muito alta. E aí toda essa produção é consumida pelas próprias termoelétricas do local. Outro estado que também tem muita produção de carvão mineral é a Santa Catarina. Esse carvão da Santa Catarina, ele consegue sair desse estado e ir lá para o Sudeste, vir para cá para o Sudeste. Essa produção que vem para o Sudeste vai ser destinada principalmente para siderúrgicas. Bem, mas falando no Brasil como um todo, a gente pode ver o uso do carvão sendo destinado para 4 aspectos. 85% é destinado apenas para usinas termoelétricas. E aí o resto é dividido em indústria de cimento, indústria de papel celulose, indústria de cerâmica, alimentos e secagem de grãos. Espera-se que entre 2018 e 2060 a demanda cresça cerca de 62%, atingindo um patamar de 39 milhões de toneladas em 2060. Isso é muita coisa. E também a gente pode esperar, para o bem do Brasil, para o bem do povo brasileiro, a gente pode esperar uma queda brusca no preço do carvão mineral, o que vai contribuir para a expectativa das nossas importações. Falando um pouquinho agora sobre o nosso estado, o Espírito Santo, que é o principal exportador de pelotas de minério de ferro no mundo, essa principal exportação, ela é justificada pela concentração na importação de carvão mineral. A gente pode ver pelo esse gráfico B, por exemplo, que toda importação no Brasil, 26% quem importa é o nosso estado, é o Espírito Santo. Essa alta na importação de carvão mineral aqui no estado também contribui para a geração de empregos. Nós podemos ver aqui que o setor siderúrgico da nossa região fica na 4ª colocação em relação ao emprego de funcionários. Já que o Brasil importa cerca de 50% de sua demanda, nós temos muitos portos que há movimentação de carvão mineral neles. E a gente pode citar o Porto de Pecém, no Ceará, o Porto de Tubarão e o Porto de Vitória, aqui no nosso estado. Todos esses que a gente comentou aqui, eles movimentam carvão mineral importando de outros países, nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, entre outros. A movimentação do carvão sofreu alguma alteração devido à pandemia? O uso de carvão para gerar energia pode estar perto do fim graças à pandemia. Em 2020, o uso de combustíveis fósseis para geração de eletricidade foi menor do que nos últimos anos, e as emissões globais de CO2 do setor de energia diminuíram cerca de 7%. A pandemia causada pela Covid-19 não só trouxe uma queda temporária nas emissões globais de dióxido de carbono, mas também reduziu a parcela de energia gerada pela queima de carvão. Estudo realizado por uma equipe de economistas com sede em Potsdam e Berlim, na Alemanha, que analisou o impacto da disseminação do novo coronavírus no sistema de energia e na demanda por eletricidade. O carvão foi atingido mais duramente pela crise do coronavírus do que outras fontes de energia,
E a razão é simples. Pontua em nota o autor principal, Christophe Bertrand, do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático, PIK. Ele implica que, se a demanda por eletricidade cai, as usinas a carvão geralmente são desligadas primeiro. Isso ocorre porque o processo de queima de combustíveis aumenta constantemente os custos. Os operários da usina têm que pagar por cada tonelada de carvão. Em contraste, fontes de energia renováveis, como o vento e usinas solares, uma vez construídas, têm custos operacionais significativamente mais baixos e continuam operando mesmo que a demanda seja reduzida. Fica Bertrand. A pandemia acelera o fim da queima de carvão mineral. O setor do carvão já tinha perdido competitividade na geração de eletricidade nos principais mercados do mundo, frente ao barateamento das tecnologias de geração eólica e solar. Por isso, não surpreende que esteja agora agonizando sob o impacto da pandemia de Covid-19 e o desaquecimento da economia global. Nos Estados Unidos, um mercado crucial para o carvão, projeta-se que as renováveis superem o carvão como principal fonte geradora de eletricidade até o final deste ano. Antes da crise, a expectativa era de que essa inversão demorasse um pouco mais para acontecer. No entanto, o que tudo indica, as mudanças no cenário energético norte-americano precipitam a decadência do carvão. Há 4 anos, o carvão gerava 2 vezes mais eletricidade do que as fontes renováveis naquele país. No entanto, a matemática financeira explica esse movimento. As usinas a carvão custam mais a operar do que unidades que utilizavam gás natural ou fontes renováveis. Por isso, em um cenário de demanda reduzida, os provedores de eletricidade e operadores da rede acabam preferindo buscar alternativas mais baratas para a geração de eletricidade, o que atinge em cheio o setor de carvão. Os cuidados envolvidos na movimentação do carvão mineral e os perigos gerados em sua operação. Bem, o carvão mineral pode causar explosões, então seu armazenamento e movimentação devem ser sempre feitos com muito cuidado e com estudo sobre as condições dele. Afinal, é uma carga perigosa. Com relação ao seu transporte, ele se dá por meio de esteiras quando feita a curtas distâncias e por caminhões, trens ou navios a longas. Nos navios, é necessário muito cuidado para que o adernamento seja evitado e a carga bem distribuída. A sua movimentação pode apresentar risco aos trabalhadores, podendo causar infecções pulmonares com relação à saúde e acidentes diversos. Como na hora da retirada deles de um porão no navio, os trabalhadores têm de tomar cuidado com o sufocamento e problemas respiratórios, usando de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e após eles ser retirados de locais, eles também devem ser limpos para evitar a contaminação de outras cargas. Problema de metrópole, nos carros, nos quintais. E a poluição já foi bem pior, dizem. A gente comeu cinza aqui, que vou lhe dizer, falava com a mangueira, né, para tirar toda a cinza. Mas agora não, graças a Deus, já está melhor. Mas vem cinza, ainda vem cinza. A usina termoelétrica movida a carvão mineral não está aqui por acaso. O Rio Grande do Sul concentra quase 80% do carvão mineral brasileiro. Nós estamos na maior mina do país, no município de Candiota, onde o minério é encontrado algumas dezenas de metros abaixo do nível do solo. Ele está aqui, debaixo dos meus pés, numa camada aí de 2,5 metros até 3 metros de espessura. O carvão produz cerca de 1,5% da energia elétrica do Brasil. Na China, são quase 80%. Esse combustível é a principal fonte de poluição nos Estados Unidos, onde gera 45% da energia. Neste momento, não há razão para usar o carvão, porque ele é caro e poluente e causa por efeitos. Estou falando disso, o carvão brasileiro é de baixa qualidade. É um combustível do século XIX. Para não falar até de antes. Você tem liberação de poluentes nocivos ao extremo. Óxido de nitrogênio, enxofre, mercúrio metálico.
Segundo as usinas, o impacto tem sido reduzido com investimentos em tecnologia. Chinesa, por exemplo, como a usada na terceira fase de Candiota. As novas usinas são muito mais eficientes, consomem menos carvão para gerar a mesma energia. Temos condições de remover as cinzas geradas na combustão, temos condições de remover o dióxido de enxofre formado na combustão. Mas para funcionar, a unidade nova depende das antigas, projetadas nos anos 60. E a reforma delas só estará pronta em 2014. Mesmo com todos os riscos ambientais, Candiota defende o carvão com unhas e dentes. Nosso ganha-pão aqui, né? O carvão não é mais aquela poluição de 10, 15, 20 anos atrás, que hoje já a tecnologia já vai melhorando, a parte de mineração já tem uma regeneração que consegue recuperar os solos. Segundo a empresa mineradora, não é exatamente isso. Você acredita que ela se recupere completamente? Não dá para dizer que vai ser completamente, tanto que nós chamamos de recuperação, não é regeneração, é recuperar condições de novamente revegetar. As áreas mineradas são recobertas com camadas de argila e de solo vegetal. Para ele ficar bom vai levar muito tempo. Quanto tempo? A gente não tem ideia desse tempo, porque certamente a vida de uma pessoa não é suficiente para dizer que o solo está bom. E o custo disso? Muito caro. Hoje a recuperação de áreas como essa aqui já nos custam algo ao redor de 3 a 4 vezes o valor da terra. Em áreas de exploração mais antiga, o estrago ambiental é ainda maior. Periferia de Criciúma, Santa Catarina. Uma vila com mais de 100 casas construídas em cima de rejeitos de carvão. Para essas famílias, sujeira no rosto não é o pior. Não. O calor é terrível. E no verão aqui, nossa, não dá pra parar aqui, porque é tudo pirita, né? Daí sobe um vapor aí que... Pirita é uma das substâncias tóxicas liberadas da terra junto com o carvão. Há ainda metais pesados que contaminam cursos d'água. A estimativa é de 5 mil hectares de áreas degradadas na região. Nosso trabalho do Ministério Público tem sido muito isso, de fiscalizar para que uma atividade que já é potencialmente poluidora, ela seja o menos possível, que ande dentro da lei e que faça o resgate desse passivo ambiental de mais de um século. O futuro do carvão no Brasil passa por acordos internacionais, como os assinados na Cúpula do Clima de 2009 na Dinamarca. Compromisso que o Brasil colocou em lei com relação à emissão de gases de efeito estufa em Copenhague. Os compromissos que ele assumiu lá, ele vai manter. E dentro disso, você tendo alternativa renovável e limpa, você vai priorizando essas fontes. Quais são os equipamentos envolvidos na operação deste granel no porto? Os equipamentos mais utilizados para a movimentação de carvão é a correia transportadora. Porém, existe correntes transportadoras, transportadores de caçamba, tubulações. Mas o que é mais utilizada, principalmente para o carvão, são as correias transportadoras. A forma de armazenamento, os cuidados, o ângulo de repouso e a influência no local de armazenagem do carvão mineral. Bem, o ângulo de repouso do carvão mineral tem a forma de cone, sempre que em contato com uma superfície plana. Dessa forma, o mesmo ocorre no porão dos navios e em locais de armazenagem, tendo sua medida tirada entre a superfície do cone e a horizontal. É armazenado dessa forma para que o espaço possa ser poupado. Se ele possuísse um ângulo nulo, seu espaço ocupado seria muito maior. Então, ele também é ocupado em forma de cone para que na hora da retirada dele do porão de um navio, por exemplo, as máquinas possam ter o melhor acesso inicial a ele. A sua influência se estende até em seus equipamentos, silos e transportes, que têm as características correspondentes ao seu ângulo de repouso.
O ângulo de repouso é a medida em graus que uma pilha de grãos soltos conseguem se manter horizontalmente sem que eles comecem a deslizar e a perder a estabilidade. No entanto, o valor do ângulo de repouso do carvão mineral varia entre 25 a 30 graus, dependendo da condição em que se encontra, aglomerado, fino, pedaços ou tutti-venant, de acordo com a tabela da MSPC. Esse elevado grau de elevação do ângulo de repouso influencia diretamente na logística de carga e descarga desse material. Na descarga, o minério é retirado do navio pelos grabs com a ajuda de tratores para retirar o minério que fica agarrado nas paredes do porão. Depois, é levado até a moega, chegando a uma correia transportadora que leva até o caminhão para serem levados ao pátio onde passam a ser armazenados. Já na hora do carregamento, a carga é retirada do pátio através de caminhões e é levada até os shiploaders que inserem o produto dentro dos porões.